Você com certeza já ouviu falar no Jack Stripador, o homem que aterrorizou as ruas de Londres com assassinatos bizarros cometidos contra mulheres da capital e que nunca foi pego. Não é à toa que a história dele se tornou até mesmo um filme. Jack acabou desaparecendo e o seu paradeiro ninguém soube. Ou melhor, não sabiam. E se eu te falasse que existe uma teoria onde Jack teria fugido aqui para o Brasil e que o seu corpo pode estar enterrado muito mais perto do que você pode imaginar. Nesse vídeo a gente vai entender por que o Jack Stripador pode ter vindo parar no Brasil. Eu sou o Marcelo Melos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Claro que para começar a falar sobre esse assunto precisamos entender quem que foi esse serial killer. No século XIX, um homem se tornou famoso na região de Whitechapel, bairro que fica no leste de Londres. O cara simplesmente mutilava, desfigurava e extirpava órgãos de suas vítimas, sendo quase sempre aí mulheres e quase todas aí prostitutas. Esse homem ficou conhecido pela mídia local como Jack o Estripador, sendo acusado aí de pelo menos 5 assassinatos na região entre agosto e novembro do ano de 1888. Dizem que ele pode ter matado até mesmo 11 mulheres, mas só 5 são realmente consideradas aí suas vítimas. Jack ele ia atrás dessas mulheres, as matava e depois mutilava, deixando suas entranhas expostas. Mary Ann Nicholas, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly são aí os nomes das vítimas oficiais desse assassino em série. Todas elas apareceram mortas basicamente da mesma maneira, com cortes na garganta e o abdômen rasgado por um homem canhoto e com os intestinos à mostra, porém com algumas características diferentes, como Elizabeth, que tinha aí apenas um hematoma no pescoço, o que nos faz acreditar que ele acabou sendo interrompido durante o ataque. Já a Anne, ela teve seu útero e bexiga removido com cuidado, fazendo os investigadores pensarem que o assassino se tratava de um médico ou um estudante de medicina. A Catherine teve os intestinos arrancados e colocados sobre o peito, e a Mary foi aí totalmente mutilada, tendo os órgãos e os ossos arrancados, sendo então o caso mais bizarro de todos. Não à toa que o Jack tinha uma imagem criada especialmente aí pelas pessoas, né, tipo de um fantasma, de um monstro, por conta dessas atrocidades que ele fazia nas vítimas. Mas de acordo com algumas testemunhas que supostamente viram o miserável, Jack não se passava de um homem com uma aparência comum, e é exatamente isso que deixa a história mais intrigante, pois a verdade é que ninguém sabia quem realmente era o assassino. Esse é o motivo dele apenas ser conhecido pelo nome Jack, né? Sem uma imagem do monstro era muito difícil conseguir capturá-lo. As autoridades nunca conseguiram identificar quem que era o homem por trás dos assassinatos, e olha que ele ainda brincava com a mídia e as autoridades, né? Ele chegou inclusive a mandar uma carta escrita em 1888 para a Central News Agency, lá de Londres, né, com um presentinho, né, metade de um rim humano. Bom, esse foi só um resumo para mostrar quanto que ele era um psicopata, né, não à toa que se tornou aí um dos criminosos mais icônicos e odiados no mundo todo. E é aí que entra a teoria mais maluca pra gente aqui do Brasil, né, pros BR, de que Jack teria fugido aqui pro nosso país. Jack no Brasil. O assassino, há mais de 130 anos, morou em Whitechapel, em Londres, e por lá ele espalhou o terror. Mas e se eu te contar que existe uma parte da história que nem todos sabem? A história de que Jack pode ter fugido da Inglaterra e vindo aqui para o nosso país, mais especificamente para a pequena Paranapiacaba, região de Santo André, no ABC Paulista. Mas o que o assassino teria vindo fazer aqui? Justamente aqui. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. A história conta que uma via de Paranapiacaba estava sendo construída com o intuito de ajudar no transporte do café, facilitando a sua venda, já que ligava a cidade até o Porto de Santos. E a construção foi feita por quem? Nossos amigos ingleses. Como era de costume na época, uma vila na cidade também foi feita para os construtores poderem ficar, e uma das pessoas que veio para cá e cuidar dos construtores, né, foi um homem que seria ali um médico da princesa da época. Porém, coincidentemente ou não, assim que esse médico veio para o Brasil, os assassinatos de Jack lá na Inglaterra pararam. E vocês se lembram aí das especulações maiores, né, que eram de que Jack seria um médico pela precisão nos cortes e retirada dos órgãos aí das vítimas?
Bom, então acaba sendo bastante coincidência. Paranapiacaba também tinha uma ligação ferroviária com a chamada Estação da Luz, e vários ingleses que trabalhavam nas ferrovias e moravam ali na vila passavam por lá, né? Coincidentemente ou não, reza a lenda que assassinatos com as mesmas características dos que aconteciam lá em Whitechapel começaram a acontecer por lá também, ou seja, muito suspeito, né? O médico continuou no Brasil e morreu em solo brasileiro, e assim que isso aconteceu, os assassinatos também pararam na cidade, levando muita gente a acreditar que Jack não só veio para cá quando quase estaria sendo pego lá na Inglaterra, como ele também passou a viver por aqui e até, né, está enterrado então em solo brasileiro. O túmulo. De acordo com uma reportagem do Balanço Geral feita ano passado, o cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba teria túmulos do século XIX, e um deles poderia ser então o túmulo de Jack. E a galera acredita mesmo que possa ser de Jack, já que até chegaram a quebrar parte do túmulo, provavelmente em busca de alguma coisa, alguma resposta, ou só pelo ódio mesmo, né, de quem ele foi. Os túmulos aqui que nós vamos mostrar para vocês do século XIX. E a pergunta que não quer calar: será que algum desses túmulos seria mesmo de Jack, o Estripador? Apesar do suspense sobre a identidade do assassino, muitos não desistiram de ir atrás dessa descoberta. Desembarcou no Porto de Santos e no Porto de Santos pegou uma locomotiva, pegou um trem e desembarcou aqui em Paranapiacaba. A lenda que se conta, a história que se reproduz aqui é que ele teria passado o seu resto da vida tranquilo, vivendo aqui sem ser incomodado. Não à toa que 2 pesquisadores ingleses divulgaram um estudo sobre o tema numa revista acadêmica. Para Jerry Lohelane e David Miller, o principal suspeito aí da polícia seria então um tal de Aaron Kosminski, que era um barbeiro de origem polonesa que tinha 23 anos na época dos crimes. So how does Aaron Kosminski fit our 21st century profile? Eyewitnesses believe the Ripper was in his early 30s. Records show that Kosminski was in his mid-20s. E essa foi a primeira vez que essa especulação, né, vem acompanhada de uma prova genética e numa publicação acadêmica. Com o intuito de comprovar a teoria, o Lohelane e o Miller, né, eles fizeram um exame forense em um chale de seda, o chale que teria resíduos que as autoridades acreditavam ser de sangue e sêmen na época, teria sido encontrado ao lado do corpo de Catherine, uma das vítimas aí, segundo os pesquisadores. Bom, os exames genéticos dos resíduos encontrados foram aumentados e neles encontraram então fragmentos de DNA mitocondrial, né, a herança genética aí por lado da mãe. Eles foram comparados com amostras de descendentes vivos da vítima e de Aaron. E o resultado corresponde com o de um parente vivo do suspeito, de acordo aí com os pesquisadores. Com a análise do DNA, também concluíram que o assassino tinha cabelo e olhos castanhos, uma informação que bate com o que uma testemunha disse à época. E mesmo que esse tipo de informação não seja tão específico, coisa que os próprios pesquisadores admitem, eles reforçam que na Inglaterra o mais comum são olhos azuis e não castanhos. Além dessa pesquisa, a BBC lançou um documentário completo em 2022, usando tecnologias das mais atuais, buscando saber quem que seria o Jack. E eles concordaram que a maior probabilidade era de que fosse o Aaron mesmo, que acabou falecendo em 1919. Mas é claro que nem todo mundo acredita nos relatórios dos pesquisadores, como, por exemplo, as análises genéticas não serem corretas, de que o Charlie era realmente de Jack ou não, e até a própria parte aí dos exames. Então, praticamente a dúvida e o mistério permanecem vivos até hoje. Afinal, Jack poderia simplesmente ser Aaron Kosminski, o médico, ou um dos operários que vieram para cá da Inglaterra, ou apenas uma pessoa que ninguém imagina. A pergunta que fica é, será que um dia esse mistério vai ser resolvido definitivamente? Não sei, né? Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre isso. Até o próximo. Tchau.